Olá, boa noite e a paz a todos. Chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, no livro de Jó, capítulo 34, o versículo de número 3. Assim está escrito: Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Aqui está uma palavra que foi dirigida a Jó por um dos seus amigos, chamado Eliú. E neste versículo nós encontramos aqui uma verdade impressionante que precisamos atentar para ela e observar como isto pode ser realizado também na nossa vida. Então nós observamos que esta palavra que Eliú disse a Jó, tempos atrás, Jó tinha dito esta mesma palavra. Só que Eliú fez a afirmação. E Jó, na ocasião, que nós vamos observar daqui a pouco, ele fez uma pergunta. E aqui Eliú está afirmando, quer dizer, concordando, então, que o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Então veja que interessante essa comparação. O paladar, tudo que nós vamos comer, tem que passar pelo paladar. O paladar é que vai provar todas as coisas antes de nós ingerirmos. De acordo com o paladar que tivermos, seja por qualquer coisa que estejamos experimentando ou provando, se o paladar for agradável, nós vamos ter prazer em degustar. Se o paladar não for agradável, nós não vamos ter prazer e vamos procurar evitar. Deus abençoe, irmã Paula Fernandes. Então, o que Eliú disse aqui para Jó foi o seguinte, que o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Ele fez aqui uma ligação da comida com o paladar e das palavras com o ouvido. Com o ouvido. Porque as palavras não se provam com o paladar. As palavras se provam com o ouvido. Porque é ouvindo. As palavras são ditas para serem ouvidas. E em ouvindo, o nosso ouvido, ele vai ter a capacidade e o discernimento necessário para processar aquela informação, aquela palavra que nós estamos ouvindo e dar a ela o veredito, como o paladar faz com a comida. Essa comida é boa, essa comida é deliciosa, essa comida é temperada, essa comida é ruim, é amarga, está sem sal, não fez bem ao paladar e, portanto, não vou desejar ingerir no meu corpo, porque se o meu paladar já deu sinal, todo mais que vier depois do paladar também não vai aceitar aquilo. E o paladar nosso está na ponta da nossa língua. Não é no meio e não é no final da língua. É na pontinha dela que a pessoa prova o paladar. Por isso que quando a pessoa vai provar qualquer coisa, ele coloca a pontinha da língua. E ali ele já decide se aquilo é bom ou se não é. O ouvido tem a mesma função, só que a comida do ouvido são as palavras. As palavras, elas não vêm, elas saem da boca, mas elas são provadas pelo ouvido. E o ouvido vai provar. Se a palavra for boa, ele a retém. Se ela não for boa, ele não vai retê-la. Mas isto vai depender de quão apurado deve estar o nosso discernimento. Porque pode acontecer de alguém ter um ouvido comprometido, ou contaminado, ou corrompido, e ele vai provar determinadas palavras
e vai abrir acesso para que elas desçam ao coração e se estabeleçam ali. Jesus falou que existem dois tipos de pessoas. Existe a pessoa que ouve com bom coração e existe a pessoa que ouve com mau coração. Então é preciso avaliar bem o que é que os nossos ouvidos estão provando. Se os nossos ouvidos estão ligados a um bom coração, nós vamos ter a tendência de ouvir com bons ouvidos. Se o nosso coração não é bom, é mau, o nosso ouvido está aliado com o nosso coração. Então, nós vamos ter prazer de ouvir o que é mau e rejeitar o que é bom. Isto como paladar, mesma coisa. Vai provar. Por que que o apóstolo Tiago escreveu, lá num dos textos, ele disse que todo homem seja tardio para se irar, tardio para falar, mas pronto para ouvir. Por quê? Porque a maneira como ouvimos pode nos encaminhar para o bem ou nos encaminhar para o mal. Jesus, quando estava ensinando a certa ocasião, ele disse, vede como ouvis. Quer dizer, observa bem a maneira como você está ouvindo. Porque se não ouvir bem, não tiver o discernimento apurado, pode ouvir uma coisa e achar que é outra. E aí vai gerar um tipo de confusão. Não vai ter o objetivo correto daquelas palavras que foram ouvidas, porque elas foram compreendidas de maneira errada. Deus abençoe, irmão Obed. Elas foram compreendidas de maneira errada. Mas quando Jó diz aqui, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida nós sabemos. É a nossa prática do dia a dia. A todo instante nós estamos comendo. Só que antes de comer nós provamos. Então o paladar prova a comida. E o ouvido prova as palavras. Veja que o próprio Deus, ele faz isto. Quando nós fazemos uma oração, fazemos um clamor a Deus, que esteja dentro do seu propósito e da sua vontade, o que é que Deus faz? A palavra de Deus diz que ele inclina os ouvidos para ouvir o nosso clamor. Significa que Deus está provando as nossas palavras. Então, quando ele inclina-se, significa que ele avaliou o nosso pedido, o nosso clamor, a nossa oração, e ela está de acordo com o propósito e a sua vontade, ele inclina o ouvido, porque ele vai ouvir. E quando ele ouvir, estas palavras nossas estarão sendo provadas como o paladar prova a comida. E Deus, ao ouvir as nossas palavras, a nossa oração, o nosso clamor, ele não somente vai se inclinar para ouvir, mas ele vai ouvir e vai agir de acordo com aquele pedido que fizemos dentro do propósito e da vontade estabelecida por ele. Várias vezes na Bíblia nós observamos, Deus se curva para ver o que está na terra. Mas quando se refere a palavras, diz a palavra, Deus inclina o ouvido para ouvir. Ele disse, quando vocês fizerem oração lá dos céus, eu ouvirei. Eu ouvirei. Então, é a maneira de Deus demonstrar para nós a prática desta veracidade, que o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Em determinadas situações, Deus diz o seguinte, olha, não adianta orar
porque eu não vou ouvir. Por quê? Porque ele já sabe, ele avaliou que ali a condição, o pedido, a natureza, a maneira da pessoa não está correta, não está de acordo, vai contra o propósito e o plano de Deus. Então ele diz, não ouvirei. Como que diz? Não adianta nem clamar. Vocês vão clamar e vão perder tempo, porque eu não vou inclinar o meu ouvido para provar estas palavras que eu já sei qual é a natureza destas palavras. Então Deus não perde tempo. Nós aqui perdemos tempo. Ouvimos coisas boas e ouvimos coisas ruins. Mas nós temos que aprender, temos que saber filtrar. Quando são coisas ruins, deixemos de mão. Não vamos perder tempo com coisas ruins. Vamos ater a coisas boas. Palavras que poderão ser provadas pelo nosso ouvido e pode mover o nosso interior e trabalhar no nosso coração. Deus abençoe a irmã Ana Carla. Então é muito interessante a gente atentar para isso. A palavra de Deus ela é cheia dessas pérolas, dessas coisas maravilhosas que a gente passa batido, a gente lê e nem percebe. Mas aqui está. Eu disse que aqui Eliú estava fazendo diante de Jó uma afirmação. Ele estava dizendo, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Agora veja o que Jó disse anteriormente, que ficou registrado no capítulo 12 de Jó, o versículo de número 11, está assim. Ele faz agora a pergunta. Ele diz, porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Uma pergunta que ele fez. Aqui era Jó fazendo a sua defesa diante dos seus amigos, aqueles 3 amigos. Então ele faz a pergunta, porventura o ouvido não provará as palavras como o paladar prova as comidas? E aqui no capítulo 34, Eliú transmite essa mesma palavra para Jó, só que agora no sentido afirmativo. Ele não está perguntando e não está negando, ele está afirmando. Ele está dizendo, porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Então o que Jó disse lá atrás, Eliú entendeu, compreendeu e agora estava trazendo para o próprio Jó. Que tudo quanto nós dissermos é avaliado pelo Senhor nosso Deus. E é como eu disse, tem coisas que ele vai ouvir e tem coisas que ele não vai ouvir. Ele vai negar-se a ouvir e atender. Mas há outras que ele vai inclinar os ouvidos, ouvir e responder. Então nós precisamos ter bem certo qual é a sensibilidade do nosso ouvido, a nossa audição, o discernimento que nós temos. Nós ouvimos muitas coisas, muitas palavras soltas, jogadas ao vento, palavras boas, palavras ruins, palavras que edificam, palavras que derrubam. Tudo isso, nós estamos cercados por esse ambiente de coisas. Mas nós temos um ouvido que ele precisa provar. E de acordo com o que tiver estabelecido no meu coração, o meu ouvido vai estar inclinado a ouvir daquela forma. Conforme eu disse, se no meu coração há coisas boas, há a presença de Deus, há a misericórdia de Deus, eu fui alcançado por Ele, transformado, liberto, Ele mudou o meu ser, mudou o meu viver, mudou o meu coração. Então o meu coração, eu tenho que ter um bom coração. Então se eu tenho um bom coração, eu vou ouvir com bons ouvidos. Os meus ouvidos vão ser bons, porque eles têm ligação com o coração. Porque tudo que nós ouvimos, nós sentimos. Nós podemos, às vezes, não ver, estar com o olho fechado, mas o que a gente ouve, isso vai diretamente
corresponder no coração. Então, se eu vou ouvir com um bom coração, significa que o meu ouvido está apurado, o meu ouvido está treinado, o meu ouvido está habilitado a ouvir as coisas boas que são da parte de Deus. Porém, se o meu coração for mau, o meu ouvido também será mau, porque ele será alimentado pelo que houver dentro do meu coração. Não só as palavras que eu vou dizer, mas as palavras que eu vou ouvir. Elas vão ser idênticas àquelas que estão arraigadas no meu coração, seja boa ou seja má. Bem, então foi o que Jesus disse, que nós precisamos ver como ouvimos. No capítulo 13 de Mateus, o versículo 15, vamos observar o que está escrito aqui. Mateus, no capítulo 13, o versículo 15. Porque o coração deste povo está endurecido e ouviram de mau grado com os seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e compreendam o coração, e se convertam e eu os cure. Então veja a ligação. Ouvidos, olhos e coração. E quando ele o deixou escrito, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Quantas vezes nós estamos ouvindo uma palavra e parece que nós estamos nos alimentando, porque o próprio Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a palavra é alimento, a palavra é leite, a palavra é mel, a palavra é maná, a palavra é tantas coisas que nós observamos que ela é o nosso alimento, ela é azeite, ela é vinho. Tudo isso a palavra de Deus traz para nós. Alegria, gozo, paz, cura, contentamento, direção, proteção, livramento. Então isso tudo vem de acordo com o que nós ouvimos, porque o ouvido prova as palavras. Então eu preciso ter o meu ouvido bem centrado no propósito de Deus, para que o meu coração esteja alimentado com as palavras de Deus, e aquilo que eu vou ouvir, eu vou então fazer o exame antes de dar atenção. Eu vou analisar e dentro do propósito que se descortinar ali, eu posso continuar ouvindo ou posso mudar o meu ouvido e procurar outra coisa. Então, como eu disse, às vezes nós estamos ouvindo uma palavra, às vezes é um ensino bíblico, uma pregação, e aquilo vai enchendo o nosso coração, parece que nós estamos nos alimentando fisicamente, nós nos sentimos saciados. Até a fome física vai embora, porque as palavras supriram, elas foram tão boas, e o ouvido provou que elas foram tão necessárias e produtivas, que quando elas se estabeleceram no nosso coração, nós nos sentimos como se estivéssemos alimentados. Não é assim que às vezes, não é sempre, é uma pena que não é sempre, mas às vezes nós saímos de um culto e dizemos, hoje eu estou saindo alimentado. Ué, mas você comeu as palavras? Não, você ouviu. Mas o ouvido provou as palavras como o paladar prova a comida. E o mesmo sabor que o paladar dá à comida, o ouvido dá às palavras. Então, quando estas palavras vêm de Deus, debaixo do poder e da unção do Espírito Santo, da simplicidade, da humildade e da renúncia de quem está sendo o instrumento de Deus, estas palavras, elas encontram um caminho aberto e certo
e vêm ao nosso ouvido, o ouvido prova e aprova, e elas descem ao coração. Depois que chegou ao coração, elas não saem mais, elas ficam ali. E as nossas palavras, a partir de então, vão estar referenciadas com aquela palavra que entrou depois que o nosso ouvido provou. Ela entrou e está lá. E agora ela vai mover-se e nós vamos na nossa linguagem, na nossa conversa, um com o outro, ou num trabalho, ou numa pregação, ou num ensino, um aconselhamento, aquela palavra vai vir. Como ela veio e fez tão bem para nós estar lá, no momento em que Deus me fizer ou fizer de você um instrumento e aquela palavra vier à tona, ela vai chegar a outros ouvidos. E aquelas pessoas também vão, pelo ouvido, provar aquelas palavras como os lábios provam o paladar. E em provando necessárias e úteis, elas vão encontrar caminho para o coração. Então aquilo já não vai mais ficar só comigo. Eu ouvi, recebi, me fez bem, e por me fazer bem, naturalmente, eu comecei a dizer, é o que estava no coração, e aquilo alcançou outras pessoas que também receberam, sentiram-se bem e futuramente vão também propagar a outros. E assim é o ciclo da palavra de Deus. O próprio Deus disse, assim será, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para que a enviei. Então, ao invés de nós ficarmos ouvindo palavras desconexas, palavras que não têm origem, não têm essência, não têm conteúdo, vamos procurar aplicar o nosso coração em palavras saudáveis, palavras boas, palavras de Deus, porque a palavra de Deus da Escritura, toda ela é boa, ela é inspirada. Então, quando nós colocarmos o nosso ouvido na palavra de Deus e o ouvido provar aquelas palavras, elas certamente vão vir ao coração. Quando eu me descuidar da palavra de Deus e começar a ouvir as pessoas, eu posso ouvir coisa que não deveria, que não gostaria, e se não tiver cuidado, em algumas situações, eu posso vacilar. Mas é por isso que está escrito aqui, o ouvido precisa provar as palavras. À medida em que o ouvido prova as palavras, ele vai avaliar se estas palavras são úteis, são boas, são de edificação ou não. Porque se for uma palavra desagradável, torpe, pesada, vingativa, e se deixar ela entrar no coração, ela vai fazer um estrago muito grande. Por isso temos o ouvido. E nós temos 2 ouvidos. Aí Deus disse, seja tardio para falar, nós só temos uma boca. Seja tardio para irar, nós somos um só. Mas pronto para ouvir, nós temos 2 ouvidos. Não é possível que os 2 vão falhar ao mesmo tempo. Então vamos ouvir com o direito, vamos ouvir com o esquerdo, vai haver a ponderação e aquilo vai descer ao nosso coração. Deus abençoe a irmã Maria José. Então, como eu disse a princípio, o próprio Deus se inclina para ouvir o nosso clamor. Ora, se Deus, o soberano Senhor do céu, da terra, de tudo que há, ele se inclina em função das palavras que falamos a ele, o nosso pedido, o nosso clamor, nós também deveríamos ter os nossos ouvidos atentos para a palavra de Deus. Veja que na revelação que Deus deu a João na ilha de Patmos, com relação às 7 igrejas da Ásia, sempre ele está dizendo lá a condição da igreja, o que ele achou, o conselho que deve ser dado, e lá no final ele diz, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós ouvimos com o ouvido. E acabei de ler aqui que o ouvido faz a função do paladar. O paladar para os alimentos.
o ouvido para as palavras. Deus abençoe a irmã Doraci. Então, que tipo de palavras você está ouvindo atualmente? O teu ouvido está aprovando estas palavras e julgando que elas sejam boas para que desça ao seu coração? Ou o seu ouvido está comprometido e você está ouvindo determinadas coisas que sabe não ser boa, mas não está reprovando? Está permitindo que o ouvido abra caminho e estas palavras desçam ao coração e fique lá dentro alojada. E sem que você perceba, mais rápido do que você pensa, aquilo tudo vai começar a influenciar a sua comunicação. A maneira como você vai falar, como você vai tratar, como você vai se expressar. E quando alguém ouvir, vai identificar o que foi que entrou no seu coração. Mas por que entrou? Porque passou pelo ouvido, o ouvido não reteve, o ouvido não segurou, deixou caminho aberto, ela foi ao coração. E agora, como é que vai tirar isso do coração? Como é que vai chegar agora diante de Deus e confessar diante dele que entrou coisas que não deveriam entrar, para ele purificar o nosso coração, purificar os nossos ouvidos e apurar o nosso discernimento, para que a gente das próximas vezes possa ouvir com cuidado, ouvir com prudência e analisar bem o que é que nós estamos ouvindo. Deus abençoe, pastor Edinaldo Lima. Então, é esta a reflexão de hoje. Jó 34:3. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Então, ali foi uma afirmação que Eliú fez para Jó. Mas ele estava tão somente repetindo o que Jó já tinha dito no capítulo 12, versículo 11, em forma de pergunta. Porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova as comidas? Então, é assim. É uma comparação muito simples, mas muito profunda e muito verdadeira. Ninguém come as coisas sem provar. Você pode comer a mesma comida todos os dias, mas todos os dias você vai provar. Você prova ela, você bota um pouquinho aqui na pontinha da língua e ali é que ela vai dar o paladar. Por quê? Se você colocar no meio da língua ou no final da língua, vai mudar o sabor, vai mudar o paladar. Não vai ser o mesmo. Por quê? Porque o padrão de averiguação do paladar está aqui na pontinha, ó. Nessa pontinha aqui. Não está lá dentro, no meio da... Vou pôr a comida no meio da língua. Vai ser amargo. Quando você coloca na pontinha, você vai dizer, essa é doce, essa está aguada, essa pode melhorar, essa está no ponto. O ouvido vai ser a mesma coisa. Então, o ouvido você não deve permitir que entre, mas logo quando aproximar-se, você já deve ter o discernimento apurado e a sensibilidade para averiguar e avaliar qual é o sabor daquelas palavras que você está ouvindo. E você é responsável por aquilo que ouve. Jesus disse, vede como ouvis. Como que diz? Você é responsável pelo que ouve. Porque o que você ouve, se você não oferecer resistência e não for uma boa palavra, ela vai entrar no seu coração e vai fazer um estrago lá dentro. Então você precisa ver e analisar bem antes de permitir. Deus abençoe a irmã Maria dos Santos. O que é que os crentes de Bereia faziam? Eles ouviam a pregação de Paulo, os ensinamentos de Paulo, guardava, mas não engolia. Depois, quando chegava em casa, eles iam abrir as Escrituras para ver
se estas coisas eram assim. Então veja, eles ouviam, mas não deixavam entrar. Vamos buscar e ver se está de acordo. Tem pessoas que tudo que ouve aceita. Nem tudo que nós ouvimos deve ser aceito. A maioria das coisas que nós ouvimos atualmente, infelizmente, seja na família, no trabalho, na escola, na condução, na igreja, nós temos que rejeitar. Infelizmente, a maioria do que nós ouvimos, porque nada se aproveita. Mas há uma pequena parcela que ela vem, parece que direto de Deus para o nosso ouvido se encanta com aquelas palavras, o nosso espírito rejubila quando o ouvido sensibiliza com aquela palavra, e ela vai para o nosso coração e vai nos fazer bem. O salmista disse, o meu coração ferve com palavras boas. Por quê? Porque primeiro ele ouviu. E ele discerniu que eram palavras boas. E ela desceu ao coração. E o coração ficou aquecido com palavras boas. O salmista, no Salmo 119, o verso 9, ele diz, como purificará o mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. E no verso 11 ele diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como é que escondeu a palavra no coração? Por onde foi que a palavra entrou para chegar no coração? Pelo ouvido. Então, quando Paulo escreveu aos Romanos, ele diz, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Quando ele diz, a palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Por que ela está na boca e no coração? Porque primeiro ela veio pelo ouvido, desceu ao coração e agora do coração ela veio à boca. Então, é um ciclo contínuo. Então, aqui está essa reflexão para hoje. Porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Se você está confuso no paladar, não está conseguindo avaliar o paladar, é como alguém que está com algum problema de saúde. A pessoa tem fastio, não tem vontade de comer, e tudo que você for dar para essa pessoa pode ser a coisa que ela mais goste. O paladar dela não vai ajudar em nada. Ela não vai querer se alimentar. Não quero, o gosto não está bom, não gostei. Por quê? Porque o paladar não está bom. A pessoa está com problema, está enferma. Se nós estivermos com o ouvido enfermo, vai acontecer a mesma coisa. Nós vamos misturar as palavras. Mas o nosso ouvido precisa ter saúde. Porque com relação às palavras, ele vai funcionar como a boca. Ele vai ouvir, ele vai avaliar, ele vai dar qual é o paladar e vai descer ao coração. E aquelas palavras vão falar dentro de nós. E as palavras que vierem avaliadas e aprovadas pelo nosso ouvido, como se fosse o paladar, elas vão ao coração e elas vão se mover aqui dentro. E muitas das vezes nós vamos ouvir como que se alguém estivesse falando aqui dentro. E não aqui, mas aqui. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive várias vezes. Parece que a palavra está sendo dita aqui. São palavras ditas pelo coração, não pelo ouvido. Ela não vem para o ouvido para ouvir e depois dizer. Elas são ditas aqui e faz o eco. Então observe, porque o ouvido prova as palavras como o paladar prova a comida. Pensa sobre isso. Avalie o que você está ouvindo. Se até hoje você não fez a filtragem das palavras, a partir de hoje comece a fazer. E como é que você pode fazer esta filtragem? Bom, em primeiro lugar, você precisa entesourar a palavra de Deus no seu coração. Você vai ler
Você vai ler em voz alta, porque ao ler em voz alta você vai ouvir também. E ao ouvir a palavra de Deus, o seu ouvido vai estar em sintonia com a palavra de Deus. Ele vai aprová-la, ela vai entrar e vai alojar-se no coração. Feito este caminho, está tranquilo, seguro. Daí por diante, o seu ouvido, a sua audição, o seu discernimento vai estar apurado e de acordo com o propósito e a vontade de Deus. Se você não entesourar a palavra de Deus no seu coração, você pode ser confundido com aquilo que ouvir e pode permitir que muitas coisas entrem para o seu coração que não deveriam ter entrado. Então, por isso, o meu conselho é: alimente-se com as palavras de Deus. Leia em voz alta, para que você mesmo ouça. E ao ouvir, prove, e ao provar, abra caminho para o coração. Entrou lá, de lá não sai mais. Vai ficar lá. E de lá ela vem nas suas expressões, na sua palavra, no seu cântico, no ensino, na pregação, no aconselhamento, em tudo que você estiver envolvido, aquela palavra vai vir e vai levar vida para outros. Você será um canal de bênção. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. Aprenda a provar as palavras com o ouvido. Querendo Deus, amanhã retornaremos.